Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Estamos tratando, dentro da linha principal de argumentação desse canal, de uma série histórica em que começamos desde Platão, Sócrates, falando um pouco sobre os pré-socráticos e seguindo rumo a essa aventura filosófica de tratar os diversos autores que vão se sucedendo no tempo. Foi assim que já tratamos de Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, entre tantos outros autores. Tomamos fundamentalmente o livro de Colin Brown, Filosofia e Fé Cristã, como o livro principal de atuação, de referência para esse canal, sempre trazendo outros livros, outros textos e seguindo basicamente esse caminho histórico, filosófico, de pensamento dos principais pensadores que formata então como se fosse uma coluna vertebral deste canal. E aí procuramos fazer o paralelo com a nossa fé cristã, bíblica, cristocêntrica, mostrando aonde o pensamento de cada um desses autores se distancia ou se aproxima da verdade revelada, mostrando em que sentidos se corrobora a verdade revelada e em que sentidos alguns desses pensamentos se distanciam radicalmente. E atualmente estamos para tratar de Blaise Pascal, mas hoje vamos fazer um hiato nessa série histórica e vamos nos aventurar aqui em uma nova frente, que é uma frente mais contemporânea e que diz respeito à neurociência, à filosofia da mente, um tanto quanto da filosofia da ciência, e procurar correlacionar então com a fé cristã. O áudio de, o áudio de hoje se chama Qualia e Fé Cristã. E como em muitos áudios anteriores, eu sempre procuro trazer uma lembrança, uma recordação da minha época de graduação. E a lembrança de hoje é a seguinte: eu me lembro que em um determinado momento eu fazia uma disciplina na época da graduação e o professor contou uma história em que algumas alunas suas eram evangélicas e ele perguntou algo mais ou menos da seguinte forma. Dizia ele para elas, então, perguntando por que os evangélicos que faziam uma diferença muito grande com o mundo ou contra o mundo vinham a fazer faculdade. Quer dizer, na mentalidade dele, era mais ou menos a seguinte forma: já que vocês criticam tanto o mundo, por que estão aqui? Era mais ou menos isso. Não propriamente com essas palavras, porque já tem muitos anos aí que eu vi essa história, mas o sentido dela era mais ou menos este. E aí é interessante como realmente há no mundo uma força opressiva sobre a igreja. Isso vem desde a igreja primitiva, iniciando ali com a perseguição aos cristãos, com as arenas romanas, onde cristãos eram martirizados em meio a leões, justamente não por serem cristãos, mas por não se curvarem também à divindade dos Césares romanos. Mas mundo, nesse sentido, o que viria a ser? Seu original grego, o grego koiné, em que foi escrito o Novo Testamento, significa justamente cosmos. E aí nós podemos falar que o mundo é o cosmos humano. E esse cosmos humano é marcado justamente por uma determinada forma política, uma determinada forma econômica, uma determinada forma de reger as relações em meio a jogos e intrigas de poder e as formas como essas intrigas de poder se manifestam nas diversas relações sociais, familiares e institucionais.
Isso é o mundo. E isso não faz parte da igreja. Como disse nosso Senhor Jesus Cristo, o meu reino não é desse mundo. E isso, de forma alguma, diz respeito a um dualismo platônico de um outro mundo. É este mundo, mas um mundo que não é este mundo. Ou seja, o reino de Deus, ele traz a verdadeira justiça, o verdadeiro amor, o verdadeiro poder, que é o amor de Deus para conosco. Essa força opressiva do mundo, ela oprime, então, a igreja. Porém, como está escrito em Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão. E é justamente por não prevalecerem que a igreja influencia o mundo. Como está escrito em Mateus 5, 13 e 14, a igreja é o sal da terra. Ela dá o sabor à terra. Ela é a luz do mundo. Qual é a cidade que, colocada sobre um monte, não se torna visível? O monte aqui é Deus, o monte aqui é Cristo, o monte aqui é o Evangelho. E a igreja que está assentada sobre o seu cabeça, que é Cristo, ela então ilumina o mundo. Então, nesse sentido, a igreja é peregrina pelo mundo. Ela é peregrina ao mundo, em direção à glorificação em que se verá em estado de bem-aventurança junto a Nosso Senhor. E nessa peregrinação, é justamente por isso que a igreja vai à faculdade. Estou dizendo isso para voltar aqui ao início do que foi falado em torno da história, da minha lembrança, né? As alunas evangélicas, para responder, se fosse o caso de responder aquele professor, estavam na faculdade justamente porque a igreja não é contra o mundo, ela é contra este mundo. E ela influencia este mundo, trazendo o reino de Deus para restaurar este mundo. E, nesse sentido, a Bíblia nos traz inúmeros exemplos de como se dá essa peregrinação do crente em meio a um mundo descrente. Por exemplo, Daniel na Babilônia. E aí leiamos o livro de Daniel. E ali vamos ver como Daniel, que era crente, que era igreja, se locomovia em meio àquele mundo pagão babilônico. Ou, no mesmo sentido, um pouco bem anteriormente, José no Egito. Então, tudo está sendo dito para que nós possamos deixar claro que viver no mundo, e aí o mundo é entendido enquanto o cosmos humano, e não o reino de Deus, é se defrontar atualmente com a ciência e com a tecnologia. E aí há diversas dessas tecnologias na igreja. Por exemplo, tudo aquilo que diz respeito a hoje, por exemplo, canais virtuais da, da igreja no YouTube, por exemplo, ou a transmissão de cultos online, agora nesse período de pandemia, Covid. Então a igreja se utiliza também dessas tecnologias. E de forma alguma se deve abandonar essas tecnologias. E se não se deve abandonar essas tecnologias, então muito menos se deve abandonar um diálogo com a ciência que produz essas tecnologias. Muitas vezes o que a gente vê na igreja é um certo abandono, um certo até ermitismo, de certa forma, em que diz, não, isso aqui é do mundo, eu não vou tratar. Bom, mas se utiliza disso. Por isso a igreja é peregrina. Isso tudo está sendo dito para mostrar que a igreja tem que se voltar à ciência, tem que se defrontar com a ciência, tem que estudar a ciência. Porque se Cristo é Senhor, e Ele é, tudo está sob o seu domínio, inclusive todo conhecimento científico.
conhecimento científico esse que vem pela inteligência do homem, que por sinal foi dada por Deus. Então é necessário que haja sim esse confronto. Bom, por motivos históricos já tratados, e aí nos últimos áudios estamos tratando aí bastante de René Descartes, nós vimos que de uma forma geral, fazendo um resumão, por assim dizer, pelos motivos que já tratamos, a emergência do antropocentrismo, tratamos bastante do cogito cartesiano, a ciência, a tecnologia dela decorrente, estão coligadas a esse antropocentrismo e elas se mesclaram às dimensões da razão e da filosofia. E por outro lado, criou-se uma separação aonde a fé está ligada à teologia e uma parte dessa teologia é bíblica protestante. Nem toda teologia ela é propriamente bíblica. Então a fé, nesse sentido, ela ficou relegada a uma dimensão teológica e algumas vezes a dimensão teológica bíblica protestante. E aí é onde tem aqui a razão de ser desse canal que vem aqui desde abril deste ano de 2020, que é justamente tratar qual é a relação da razão com a fé. Existem zonas de interseção? É possível que a fé venha a pensar? É possível que a razão venha a crer? Mas em que sentido entra aqui o principal que queremos tratar hoje? O qualia e a fé cristã. O que é qualia? Bom, vamos prosseguir. O que seria qualia? Qualia é um termo, e aí vamos fazer aqui uma digressão mais propriamente conteudista, para então começarmos a reflexão com o que interessa aqui, que é a base do canal aqui, que é fazer a relação com a fé cristã bíblica cristocêntrica. Então a pergunta é, o que é qualia? Qualia é um termo da filosofia da mente. E aí vamos contar aqui uma história que é a história de Meury, para exemplificar o que seria o qualia. Então quem era Meury? Meury era uma supercientista do futuro. Ela era uma neurocientista. Ela sabia tudo sobre o cérebro. Qualquer assunto relacionado ao cérebro, ela sabia. E ela era especialista na neurofisiologia da visão. Ou seja, ela entendia os mecanismos fisiológicos que estavam ligados à visão, ao ato de ver, coligado ao cérebro. Como é que funcionava essa relação entre visão e cérebro. Só que tinha um problema. A Mary, essa supercientista, não enxergava nada colorido. Ela tinha uma espécie de superdaltonismo, vamos dizer assim. Mas, como ela conhecia tudo do cérebro, ela conhecia as cores por meio do que os livros de neurociência tinham falado sobre ela. Ela entendia, por exemplo, sobre a detecção da frequência das ondas de cor. Então ela sabia qual era a cor azul, porque ela sabia qual era o espectro de frequência de onda dessa cor, segundo determinados estudos, mecanismos e instrumentos mecânicos. Então era dessa forma que ela via as cores, né? Vamos botar via entre aspas aqui. Muito bem, mas um dia a Mary sofre uma neurocirurgia. E a cirurgia foi um sucesso. E ela passou a enxergar as cores. E na mesma hora, colocaram um tomate vermelho na frente da Mary. A pergunta é, existe algo de diferente aqui? Porque nós dissemos que ela já conhecia o vermelho a partir dos livros de neurociência, a partir das ondas de espectro de onda da cor vermelha. Mas a questão é que ela nunca tinha, com os olhos dela, visto um tomate vermelho. Então ela teve uma experiência do vermelho. E por que isso é importante? Aonde isso se liga com a fé? Vamos analisar. Boa parte da neurociência vai dizer o seguinte, que a fé não existe. A fé, o que eles vão dizer? Por exemplo, eu sou uma pessoa de fé. Eu acredito na Bíblia, eu acredito na palavra de Deus e que Cristo é meu único Salvador e Redentor pessoal. Boa parte da neurociência vai dizer que isso não existe, que eu estou dizendo, que eu estou proferindo isso, porque
dentro do meu cérebro, de acordo com a minha vivência e da história de funcionamento do meu cérebro, determinadas condições de liberação de substâncias físico-químicas e algumas atividades elétricas ocorridas dentro do meu cérebro ativaram certas áreas cerebrais que produziram fé. É isso que a neurociência, uma parte dela, vai dizer. Mas o que o qualia tem a ver com tudo isso? O qualia nos fala sobre uma experiência subjetiva. Lembre-se então aqui da história. A Mary teve uma experiência pessoal em ver o tomate vermelho. Ela experienciou. Da mesma forma, será que não podemos tratar de uma experiência pessoal da fé? É o que vamos tentar avaliar aqui. Bom, essa questão toda da qualia, do tomate vermelho, do caso da neurocientista Mary, ela quer nos dizer somente que o conhecimento ele não é só físico. Isso aqui é uma crítica que há contra os chamados fisicalistas. Quem são os fisicalistas? Os fisicalistas são aqueles que dizem que todo conhecimento pode ser reduzido somente ao físico, ao material, ao cérebro. Lembre do exemplo que eu dei aqui da fé. Não existe para eles fé, não existe uma experiência da fé. O que existe é o cérebro, e o cérebro produziu aquilo ali e ele me dá a impressão de que eu tenho fé. Mas essa história dos qualia, ela nos aponta para algo completamente diferente. Ela nos aponta que existem experiências subjetivas, experiências vividas. Esse argumento ele é trazido por um autor chamado Frank Jackson. Ele é um filósofo e ele traz esse autor sob o nome de argumento do conhecimento. E aí uma possível definição de qualia seria que são elementos da experiência subjetiva que são inescrutáveis. Ou seja, eu não posso, em hipótese alguma, identificar certas experiências do outro. Por exemplo, eu olho para uma cor verde e outra pessoa olha para a mesma cor verde. E aí uma pessoa diz, eu digo, olha, eu estou vendo verde. A outra pessoa diz, eu também estou vendo verde. Mas quem me garante que o mesmo verde que eu estou vendo é o mesmo verde que a outra pessoa está vendo? Quem me garante que o verde que ela está vendo não tem uma certa tonalidade, um certo tom mais esverdeado, mais luminoso, ou o que quer que seja? Essas são as perspectivas do vivido. Essas são as perspectivas subjetivas. Essas são as perspectivas da experiência. E, de uma forma, então, geral, isso aqui gera uma verdadeira guerra dentro da filosofia da mente. Da mesma forma que tem aqueles que defendem o qualia, tem aqueles que defendem os anti-qualia, que são chamados fisicalistas, fisicalistas radicais. Um principal proponente dessa linha chama-se Daniel Dennett. O Daniel Dennett ele vai dizer que essa história da Mary é uma bobagem, porque ele vai dizer o seguinte: imagine-se que depois da tal cirurgia que ela fez, em vez de um tomate vermelho, se colocasse uma banana azul. A Mary, segundo o Dennett, vai dizer o seguinte: olha, vocês estão tentando me enganar. Eu sei que bananas são amarelas. E aí o Dennett vai dizer: olha, tá vendo? Como é que ela pode saber que as bananas são amarelas e não azuis? Ou como é que ela pode saber que o azul não é amarelo? Aí ele vai dizer: porque essa informação já estava no cérebro dela. Essa informação é puramente fisicalista. Essa informação é puramente material e não tem nada de subjetivo. Então, o fisicalista ele acha que tudo está reduzido ao cérebro e que nada de novo pode surgir. Ou seja, nenhuma experiência, nenhuma subjetividade. Ou se surge experiência e subjetividade, no fundo já estava prescrito no cérebro. Nesse sentido, para eles não há aspecto subjetivo, nenhuma experiência que já não fosse conhecida ou que pudesse ser conhecida. E aqui, dentro de todo esse contexto, eu me lembro de uma história que eu ouvi há um tempo atrás de um astronauta e de um neurocientista. O astronauta, ele dizia assim: olha, eu fui ao espaço e eu não vi Deus. Se havia um local onde eu deveria ver Deus, era no espaço. E eu não vi Deus. E um neurocientista
talvez não fosse nem propriamente crente, mas com um pouco mais de bom senso, diz o seguinte: olha, mas esse teu argumento é furado. Eu também já abri o crânio de uma pessoa e pude ter acesso ao cérebro dela, mas eu também não vi pensamentos. E nem por isso eu digo que pensamentos não existem. Pensamentos existem. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque pensamento é qualia. Pensamento é uma experiência subjetiva. Pensamento é uma experiência vivida. Nós podemos sentir o pensamento. Se a pessoa se concentrar bem, ela pode sentir, não só pensar, mas sentir que está pensando. Da mesma forma que eu sinto uma coceira no meu corpo, ou da mesma forma que se uma mosca começar a andar na minha perna, eu vou sentir, da mesma forma eu posso sentir o meu pensamento. Se a gente fizer um exercício de concentração, conseguimos sentir o pensamento fluindo, o pensamento pulsando, por assim dizer. Pelo menos numa sensação mínima. Nós podemos sentir também o nosso próprio corpo funcionando. Se a gente se concentrar um pouco, fechar os olhos, nós podemos sentir um pouco o nosso corpo funcionando. Então nós temos uma sensação de pensar, nós estamos sentindo que estamos pensando. Não só estamos pensando, mas nós estamos sentindo que estamos pensando. E ao sentir o pensamento, é óbvio que nós alocamos esse pensamento na cabeça, no cérebro. Se alguém me pergunta, e mesmo se perguntar para uma criança pequena, aonde ela está pensando, ela vai apontar para a cabeça dela. Ou ela vai apontar para o joelho. Não, ela não vai apontar para o joelho. Ela vai apontar para a cabeça dela. Muito bem. Então a questão que surge, por exemplo, dentro do qualia, dentro da experiência subjetiva, dentro dessa experiência que está para além do que é físico, é, por exemplo, o reconhecimento facial. O reconhecimento facial é muito interessante, porque muitas vezes se você descrever o rosto de uma pessoa somente com palavras e depois mostrar a pessoa não vai ligar as palavras à pessoa. Mas se essa pessoa simplesmente ver a outra pessoa, ela vai ter uma experiência, ela vai ter uma experiência subjetiva, ela vai ter uma experiência de interioridade, ela vai ter um pensamento sobre isso. Isso é qualia. E o que tudo isso tem a ver com a fé cristã? Como vimos aqui, nós temos dois lados dentro de uma guerra muito recente, de hoje mesmo, e que poderia ser dito enquanto os fisicalistas ou materialistas que reduzem tudo ao cérebro, e aqueles que são não fisicalistas, que defendem os qualia, que pensam que tem alguma coisa para além do cérebro, que tem o pensamento, que tem experiências vividas, que temos experiências interiores. Vamos chamar assim, que temos essas vozes interiores. São esses os dois lados. E aí, se nós pensarmos, por exemplo, naquilo que a Bíblia nos traz, por exemplo, os milagres, a existência de entes que não são visíveis, anjos, tanto os anjos de Deus quanto os anjos decaídos, os demônios. Se nós pensarmos na ressurreição, todas essas dimensões, elas não podem ser reduzidas a uma dimensão fisicalista. Elas não podem ser reduzidas a uma dimensão propriamente materialista ou algo propriamente somente do cérebro. Mas os milagres, e há aqueles que dão testemunhos de milagres ao longo de milênios, não é? Não é algo novo. A igreja está aqui já há muito tempo. A própria existência dos entes não visíveis, que a palavra revelada nos traz, e a crença na ressurreição. Essas dimensões são as dimensões da fé. E essa dimensão não pode ser reduzida, como querem os fisicalistas, a uma mera área ativada eletricamente no cérebro, por certas substâncias físico-químicas. De maneira nenhuma. Quem dá testemunho tem no testemunho a prova de que milagres são reais.
de que a fé na ressurreição de Cristo é real. Então, nesse sentido, é algo que ultrapassa as dimensões do fisicalismo. Pensemos, por exemplo, na experiência pessoal com Deus pela oração. Talvez alguém até possa dizer que as palavras que soam numa oração, elas são físicas, que certas sensações corporais que surgem enquanto se ora, por exemplo, ligadas ao fervor, elas têm uma base física, mas o significado da oração, que é o resultado e que é a certeza de que Deus está nos ouvindo e falando conosco a partir de Sua palavra, isso ultrapassa o meramente físico. Veja-se o poder que o jejum e a consagração a Deus nos fornecem. Essa força extra, e é isso que é o jejum, não é? É uma fome de Deus. Da mesma forma que nós temos fome pelos alimentos físicos, materiais, nós também temos fome por Deus. E é isso que o jejum deixa visível. De repente, quem faz o jejum sabe disso. Você se percebe com fome de Deus. E aí isso te leva a consagrar-se mais, isso te leva a uma santificação. Deus te santifica, isso te leva a buscar a palavra de Deus. Essas são dimensões, são experiências. O testemunho cristão traz isso enquanto uma experiência pessoalíssima com Deus. E isso não pode ser reduzido ao cérebro, não pode ser reduzido ao físico, não pode ser reduzido ao material. Observe-se também o falar em línguas estranhas. O significado mais profundo, ele ultrapassa a dimensão física. Agora, não quer se dizer aqui, e não se está aqui a fazer, uma distinção entre corpo e alma. Boa parte de todo esse problema, e por isso trouxemos aqui a dimensão da ciência, que é a dimensão do qualia, a dimensão da filosofia da mente, esse confronto com os fisicalistas e materialistas, ele traz, então, toda essa questão, mas está ancorada fortemente lá em René Descartes, na distinção que ele faz entre res cogitans e res extensa, ou seja, na coisa pensante e na coisa física, na coisa material. Mas o cristianismo traz essa dimensão em torno de uma unidade muito fundamental e que está expressa muito bem na ressurreição no corpo, ou seja, a ressurreição dos últimos dias, quando Cristo diz: "E eu os ressuscitarei", essa ressurreição, ela é em corpo. Observe-se, por exemplo, o que está descrito na primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 15, versículo 42. Diz assim: "Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível." Vou repetir então essa passagem que está em 1 Coríntios 15, versículo 42. "Assim será com a ressurreição dos mortos." Ou seja, como será? Ele diz: o corpo que é semeado é perecível. Ou seja, o corpo é perecível. Nós envelhecemos, nós adoecemos, nós morremos, mas ele ressuscita imperecível. Então, a ressurreição é com o corpo. Não há aqui uma distinção entre o que é físico e não físico, visível e não visível, subjetivo e não subjetivo. É integral. Nós ressuscitamos de uma forma integral. Não há aqui essas divisões que a ciência, que o cartesianismo trouxeram. E muito desse áudio foi para mostrar que boa parte dessa disputa entre fisicalistas e não fisicalistas contém os mesmos aspectos de uma disputa mais antiga entre crentes e descrentes, só que com a roupagem nova, que é a roupagem do cientificismo. A roupagem do cientificismo. Mas é a mesma questão de uma forma diferente. Quer dizer, a questão entre crentes e descrentes não se reduz a isso aqui, não se reduz a essa matéria, mas está além
dessa matéria e, em estando além dessa matéria, dá sentido a essa própria matéria. Não é esse mundo, mas é o reino de Deus. E em vindo o reino de Deus, ele restaura este mundo, transformando em novos céus e nova terra. A questão então se volta então entre fisicalistas e não fisicalistas em uma nova roupagem, mas ainda são essas mesmas questões, não é? Um autor que eu acho muito interessante, que é o Tolkien, ele diz o seguinte, e ele tratou disso muitas vezes enquanto evangelizava outro grande escritor cristão, que na época era ateu, que era o C.S. Lewis. O que o Tolkien dizia? Que o cristianismo ele é uma fonte da qual emergem todas as outras histórias. E aí ele falava ali para o C.S. Lewis, que na época era um ateu convicto, e depois veio a ser o C.S. Lewis, digamos assim, que nós conhecemos, autor do Cristianismo Puro e Simples, não é? Mas muito bem, o Tolkien dizia para ele o seguinte, olha, o cristianismo ele traz a história das histórias. E dessa história das histórias emergem todas as outras histórias. Ele estava justamente falando na história do Senhor Jesus e no que envolve os termos da redenção. Toda a nossa história, ela pode se resumir a um complexo que diz respeito à redenção. Nós começamos a vida de um jeito, nós nos deparamos com inúmeros obstáculos, desafios, inimigos nos mais diversos aspectos, seja na vida emocional, seja na vida financeira, seja na lida com a sociedade, todos os problemas que ela nos traz, problemas políticos, enfim. E nesse processo nós vencemos esses inimigos, ou não, e nos deparamos muitas vezes com o maior de todos os inimigos, nós mesmos, e nos redimimos quando vencemos a nós mesmos. E aí é onde ocorre o processo de redenção e o indivíduo muda. Pelo cristianismo nós sabemos que essa redenção só é possível em Cristo. É Cristo que nos redime. É Cristo quem nos dá a força para nos transformarmos. Então, da mesma forma, por isso cito aqui essa questão. É a questão dos fisicalistas e dos não fisicalistas. São dimensões que, se nós pararmos bem, emergem dessas histórias fundamentais. E aí nós temos aqui, por exemplo, no que diz respeito, para fechar o áudio aqui, entre aqueles que acreditam em qualia, dentro da ciência. E é interessante, né, acreditar dentro do contexto científico, mas é isso mesmo. Aqueles que acreditam em qualia, nas dimensões que não se reduzem ao cérebro, não são puramente fisicalistas, mas dizem respeito a uma experiência subjetiva, dizem respeito a uma experiência vivida, e aqueles que são puramente matéria, aqueles que são puramente cérebro, aqueles que são puramente os meios físicos, empíricos, né? É a mesma questão, é a mesma questão, não é? Que é trazida muitas vezes pela palavra de Deus entre aqueles que têm uma dimensão de se abrir para o invisível, que têm uma dimensão de acreditar, que têm uma dimensão de crer, e aqueles que, ao contrário, se prendem somente a um determinado momento, né? Como é dito também no Novo Testamento muitas vezes, o seu Deus é o estômago. Ou seja, o que quer dizer isso? Seu Deus é o estômago. É que só pensam no aqui e agora. Só pensam propriamente naquilo que podem ver, naquilo que podem tocar. E esse áudio de hoje foi justamente para isso. Tentar trazer, e não é tão simples trazer essa dimensão dos qualia, da filosofia da ciência, e tentar correlacionar aqui com a nossa fé. Mas é justamente para talvez introduzir um pouco essa questão e mostrar que é possível haver certos correlatos. E é isso, vamos ficando por aqui hoje. Ficamos por aqui hoje.
Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.